Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Natal é luz. Tanto que na montagem do nosso presépio, nós enchemos ele de luz. A liturgia do dia do Natal é uma liturgia iluminada, gloriosa. Porque o Rei, o Senhor glorioso, está no meio de nós. E a sua glória se faz presente no meio de nós. O Verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez humana, se tornou um de nós. E através de nossa humanidade, ele comunica a palavra de vida eterna. É isso que celebramos no Natal. A vinda de Deus em nosso meio. E o que acontece? Muitos se reúnem em torno do presépio, cantam Noite Feliz, trocam presentes, né? E fazem fazem orações. Mas o que isso acontece em nós? E que efeito isso faz em nós? É bom, já nesse primeiro dia depois do Natal, celebrarmos Santo Estevão. Se vocês lembram, os apóstolos, depois da ascensão do Senhor, dedicaram-se à pregação da palavra, e aí vieram aqueles irmãos reclamar que as viúvas não estavam sendo bem assistidas, então os apóstolos decidem ordenar ou escolher 7 homens que chamaram de diáconos, né? Diaconia, a palavra diácono quer dizer serviço, estar a serviço. E aqueles diáconos foram cuidar dessa necessidade, enquanto os apóstolos se dedicavam à pregação. E no meio deles estava Estevão. E o texto dos Atos dos Apóstolos nos coloca que Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, que é Cristo Senhor, entrou na sua vida e o iluminou e o encheu da sua presença, pela acolhida do seu coração. As luzes que estão no presépio são luzes, vamos dizer assim, naturais ou artificiais, mas a luz da graça de Deus que entra em nós, ela é divina e produz vida em nós. E Estevão era um homem cheio de vida.
embora ele tenha sido ungido pelos apóstolos para o serviço e o cuidado das necessidades, ele era um homem que se dedicava ao anúncio da palavra. Ele enfrentava os adversários, como o texto de hoje traz para nós, aonde ele contempla o céu, vê Cristo ressuscitado. E ele imita o Cristo, que era o cheio do Espírito Santo. Ele imita o Cristo na sua entrega. Ele imita o Cristo nas palavras, perdoando os inimigos. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Ele imita o Cristo entregando a sua vida a Deus. Senhor, recebe o meu espírito. Entrega total a Deus. É nesse sentido que Jesus no Evangelho fala de que vós sereis perseguidos, vós sofrereis, vós tereis dificuldades. Muitos acham que a vida da paróquia ou a vida da comunidade cristã é uma vida de sucesso, sucesso e sucesso. Não, gente, é de sofrimento, é de perseguição, é de dificuldade. Porque viver o Evangelho, colocar ele na nossa vida, já é uma grande dificuldade, porque nós temos que morrer para nós mesmos. Deixarmos de ser orgulhosos, deixarmos de ser prepotentes, aprendermos a sermos humildes, aprendemos a perdoar os outros, já modifica o nosso ser. E entre irmãos, há dificuldade, porque uns vão aceitar e outros não vão aceitar. Jesus não fala que os próprios irmãos vão entregar um ao outro? Ele não falou que anunciar o evangelho seria sucesso e o mundo teria aplaudir, nós íamos receber milhares e milhões de likes e likes e likes? Não, ele falou de fidelidade e perseverança até o fim. Assim como ele foi para a cruz e ali deu a vida pela salvação do mundo, os seus seguidores também vão sofrer as mesmas consequências ou de forma diferente, como nós vimos na história da igreja. Por causa do quê? Por causa do nome dele. Porque o nome dele salva. Porque o nome dele diz: Deus está no meio de nós. Meus irmãos e irmãs, o sucesso que nós temos que conseguir na vida cristã é sermos inteiros de Deus. Esse é o sucesso. Se o mundo vai reconhecer ou não, não se preocupe. E ele diz que, diante das dificuldades, né, não fique pensando na sua defesa. Muita gente, às vezes, se encontra desse jeito. Ai, padre, eu queria defender a minha fé, eu queria defender a minha igreja, eu queria defender os ensinamentos da igreja, mas eu não tenho sabedoria, não tenho entendimento, não tenho nada. Eu falei assim, você não tem que defender ninguém. Porque se você estiver em Deus, Deus dará as palavras na hora certa para você dizer o que tem que dizer. E o Jesus nos ensina isso. Eu vou dar o Espírito Santo do Pai é que vai dar as palavras certas para você dizer para essa situação. Confiança em Deus, abandono em Deus. É esse o convite que Jesus faz no Evangelho aos seus apóstolos e aos seus discípulos. E assim nós contemplamos Estevão imitando a Cristo na sua morte, imitando a Cristo no perdão aos inimigos, imitando a Cristo na sua entrega. E nós também, olhando para Santo Estevão e olhando para o presépio, para o pequenino que nasceu, desejarmos essa luz de Deus, desejarmos essa vida de Deus, essa vida que nos faz ser diferentes no meio desse mundo, essa vida que nos faz ter o desejo do céu, o desejo da vida em Deus e ir até o fim. É o que Jesus fala no final do Evangelho. Os que perseverarem até o fim ganharão a sua vida, receberão a recompensa eterna. É assim que nós cristãos devemos acolher a palavra, vivê-la
testemunhá-la com a nossa vida e ser fiel até o fim. O Espírito do Natal enche os nossos corações do desejo do céu, do desejo de Deus. E que essa luz nos leve a fugir do pecado e abraçar todas as graças que nós recebemos do nosso batismo, na nossa crisma, na nossa consagração, para vivê-la no meio desse mundo, em meio a tantas dificuldades, mas com a certeza do coração que nada impede a gente de ir até o fim no testemunho de que nós cremos em Deus, nós confiamos nele e nós caminhamos com ele até o fim. Que assim seja.